A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Uma vez mais, esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Alpires, da igreja IPFD a larga distância. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo com o tema Como ser liberto e como santificar o nosso corpo. Como ser liberto do pecado do corpo e como vamos santificar para não mais estar nesse pecado. Na verdade, vamos fazer 3 estudos sobre a libertação do espírito, da alma e do corpo. A libertação e a santificação do espírito, da alma e do corpo. E a passagem que vamos ler é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor? Que o Senhor ele vem falar que o nosso espírito, a nossa alma, devem estar santificados. A santificação. Então, com isso, o que conseguimos já entender? Que a santificação não é somente nas vestes. Que o pecado não é somente nas vestes ou no corpo. Também existe pecado na alma e existe pecado no espírito. Só que hoje nós não vamos falar da alma e do espírito. Hoje nós vamos falar somente do corpo. Quais os pecados que existem no nosso corpo, fora os das vestimentas? Porque quem não anda na doutrina está em pecado. Quem não cobre as suas vergonhas está em pecado. Então no nosso corpo também tem o pecado da prostituição, que é aquilo que você peca no seu corpo, da masturbação, do adultério. Também tem o pecado da bebedice, da glutonaria, pecado das drogas, muitos outros pecados também, que são pecados. E como que nós vamos abandonar esse pecado? Como nós vamos santificar o nosso corpo para não voltar mais a pecar? É aí que agora nós entramos. Eu separei 5 tópicos aqui, 5 pontos, para me falar com os meus irmãos, para que os irmãos possam entender como deixar o pecado e como santificar para o pecado não voltar mais na nossa vida. Claro que fora esses pontos, os 3 pontos maiores que nós temos que usar, que veio da parte de Deus para nós santificar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, são a oração, o jejum e o estudo da palavra. Esses são os principais. Quem não ora, quem não jejua, quem não lê a palavra, não vence nenhum tipo de pecado. Nem o pequeno, nem o grande, nem o médio, nenhum tipo de pecado consegue vencer. Por quê? Porque não lê, não ora e não jejua. Então, o cristão, ele ser liberto dos pecados do corpo, da alma e do espírito, ele tem que orar, tem que jejuar e tem que ler. Esse já é o princípio para todo tipo de cristão. Qualquer cristão que diz que é cristão, ele tem que ler a palavra de Deus, tem que estar constantemente lendo a palavra de Deus, tem que estar constantemente jejuando, tem que estar constantemente orando. Por isso que a palavra de Deus fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então vamos lá. Vamos dizer que uma pessoa ele tem algum tipo de pecado no corpo. Vamos dizer que ele não consegue abandonar a bebida. O que ele tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é se arrepender. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17 fala assim: Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então nós vamos ver que Jesus, não somente Jesus, mas João Batista, e após Jesus,
os discípulos também pregavam o arrependimento dos pecados. Que devemos se arrepender, porque já é chegado o reino dos céus. Breve Jesus voltará para buscar a tua igreja. E aquele que tiver algum tipo de pecado, que não se arrependeu e continua praticando aquele pecado, vai perder a salvação. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar é o arrependimento. E agora nós temos que se arrepender. Aquela pessoa que bebe. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se arrepender do seu pecado. E o que ela tem que fazer depois que ela se arrependeu? Ela tem que orar a Deus. Ela tem que fazer uma confissão ao Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, você se arrependeu do seu pecado. E agora você confessou. O segundo ponto é você confessar a Deus o seu pecado. Independente de qual seja o seu pecado. Aqui nós estamos falando de pecados praticados no corpo. Então, você confessou a Deus o seu pecado. E o que você tem que fazer na sequência? Chamar o seu pastor, se é um pastor correto, se é um pastor que não é fofoqueiro, se é um pastor que é de doutrina, você tem que chamar ele e tem que confessar para o seu pastor qual foi o seu pecado. No caso, nós estamos falando do pecado da bebida. Mas isso serve para todo tipo de pecado. Então você chama o seu pastor, já se arrependeu. Já fez a confissão para Deus. Chama o seu pastor. E aí você confessa para o seu pastor. E aí o seu pastor, espiritualmente, ele vai te instruir naquilo que você tem que fazer. Então você está no pecado de bebedice. Não consegue abandonar as bebidas. Você se arrependeu, confessou a Deus, confessou para o seu pastor. E que o pastor vai te instruir a fazer? Fazer um propósito de jejum e oração para quê? Para Deus ele te libertar. E dentro dessa oração e desse jejum, o que vai entrar? A renúncia, que é o terceiro ponto. A renúncia. Provérbios 28, capítulo 13. O que fala? Vamos ver o que fala? Provérbios, capítulo 8, versículo 28, perdão. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Eu acho que eu falei errado para meus irmãos. Agora eu corrigi. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então você já se arrependeu, já confessou a Deus, já confessou ao seu líder, ele já te instruiu aquilo que você tem que fazer. E o que você tem que fazer agora? Renunciar. Agora você tem que se esforçar para você deixar essa bebida, deixar de beber, para que Deus possa te libertar desse mal. E após isso, quando você renunciou à bebida e você se confessou a Deus, ao pastor, e já se arrependeu e já foi liberto pelo Senhor, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar um posicionamento para permanecer em santidade, para não voltar a cair na prática do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1 fala assim. Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante fala assim:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, nós temos que tomar esse posicionamento e entender que já fomos libertos, que esse pecado já foi sepultado, que Deus já arrancou de nós, para que nós não venhamos viver novamente na prática do pecado. Então temos que tomar esse posicionamento. E após esse posicionamento, vem o quinto ponto, que é a vigilância e a oração. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18, fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o último ponto que eu quero apresentar para os meus irmãos é a vigilância e a constante oração. Por quê? Porque o diabo, ele sabe aquilo que você era no mundo. Como que ele sabe? Porque era ele que fazia você pecar. Seja na bebedice, seja nas drogas, seja na prostituição, seja na masturbação, seja naquilo que for. Era o diabo que fazia você pecar. Então ele sabe qual é o seu ponto fraco. Então depois que Deus ele já te libertou e você já está livre desse pecado, não torne a pecar. Não foi isso que nós lemos agora em Romanos capítulo 6? Não torne a pecar. Não volte para o seu corpo pecaminoso, para a imundícia que você estava antes. Agora, esse seu corpo pecaminoso já está morto, já foi crucificado com o Senhor na cruz. Agora você já é uma nova criatura. Você já não peca mais. Você já foi liberto daquele pecado. E o que você tem que fazer? Você tem que vigiar e orar a todo tempo. Para quê? Para que o diabo não venha ganhar legalidade na sua vida e assim ele trazer novamente vários pecados na sua vida, porque quando você é liberto do pecado, todo demônio vai embora. Mas quando você dá legalidade, a palavra de Deus fala que volta aquele demônio e mais 7. Então já não são mais um, já são 8 demônios que vai operar na sua vida. E aí a palavra de Deus fala que o último estágio se torna pior do que o primeiro. Então é por isso que nós temos que vigiar e orar. Já fomos libertos? Graças a Deus. Já sabemos o que fazer para Deus nos libertar? Então vamos fazer. Isso serve para todos os tipos de pecado. O arrependimento, a confissão, a renúncia, o posicionamento e, em quinto, a vigilância. Vou falar mais uma vez para os meus irmãos entender. Primeiro, arrependimento. Primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, confissão do seu pecado. Terceiro ponto, a renúncia do seu pecado. Quarto ponto, o posicionamento para você não voltar na prática do pecado. E o quinto ponto, a vigilância, para que o diabo não venha te tentar e você não venha cair de novo. E quando você já estiver liberto, não pensa você que é um super-homem, que é uma super-mulher, e fala, agora eu já posso ir no bar, evangelizar. Não seja ignorante. Deus já te libertou. Você não precisa ir para dentro do bar e evangelizar as pessoas. E Deus nem vai te mandar, porque Deus não vai fazer você sofrer tentação à toa lá. Então procure fazer igual o Jó. Se afastar da aparência do mal, se desviar da aparência do mal. Você já é um cristão liberto. Foge da aparência do mal.
Quando você olhar de longe e ver que tem um bar e você lembrar que você era um bêbado, que você vivia na bebedice, vai por outro caminho, atravessa a rua. Não tente ao Senhor. Não deixe Satanás te tentar para você cair no pecado. Não acha que você agora que foi liberto, você já pode alguma coisa, você já faz alguma coisa. Nós não podemos, nós não fazemos nada, porque quem faz é Deus através da nossa vida. E se Deus retirar o Espírito Santo da nossa vida, nós vamos cair na bebedice, na glutonaria, na prostituição, no adultério e todo tipo de pecado nós vamos cair. Por quê? Porque Deus retirou o Espírito Santo de nós. Não deixe a soberba tomar conta da sua vida quando você for liberto. Procure ser sempre humilde, ser sempre simples e sempre estar debaixo das mãos do Senhor. Aquilo que Ele te direcionar para fazer, aquilo que Ele te mandar fazer, faça. Mas não faça aquilo que Deus não te mandou fazer. Deus não vai te mandar. Você era bêbado, agora você vai lá no bar evangelizar. A mulher era prostituta, agora vai no prostíbulo evangelizar. Você era drogado, agora você fica lá todos os dias na boca do fumo evangelizando. Tenha sabedoria, irmão. Tenha sabedoria. Então que ficamos com este estudo, como ser liberto do pecado do nosso corpo, através da oração, do jejum, do estudo da palavra de Deus. Sem a oração, sem jejum e sem o estudo da palavra de Deus, não existe libertação para nenhum tipo de pessoa e nem para nenhum tipo de pecado. Você vai continuar no pecado, você vai continuar pecando, você vai continuar errando, até você se posicionar, orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, e aí Deus ele vai te limpar. Então, nos pontos que eu falei são o arrependimento, confissão dos pecados, a renúncia, o posicionamento para você estar posicionado para não voltar a pecar, a vigilância e a oração. Amém? E que no próximo estudo nós vamos vir com o estudo como ser liberto do pecado da alma. O próximo estudo é esse, como ser liberto do pecado da alma. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e que os meus irmãos possam ficar com mais esse estudo. Que meus irmãos possam entender e possam botar em prática esse estudo e ensinar para as outras pessoas como ser liberto. Mas tenha paciência com seu próximo irmão. Às vezes para nós é um pouco mais fácil ser liberto de determinados pecados, mas tem pessoas que é um pouco mais complicado. Então vamos ter paciência e vamos ver que Deus ele teve paciência com nós quando nós estávamos no mundo. E agora que somos libertos em Cristo Jesus, também temos que ter paciência para poder ensinar o nosso próximo. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os nossos queridos e amados irmãos. Uma vez mais, esse quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, Miguel Alpires, da IPFD, a larga distância, a igreja que persevera na santa doutrina.